agora que está gravando, né? Avisar a vocês, a aula está sendo gravada. Esse conteúdo da aula, posteriormente, será disponibilizado em uma plataforma de cursos online, onde toda a equipe aí da Sinergia, ela vai estar disponibilizando para os irmãos, e logo, logo, né, nós vamos ter aí novos treinamentos, novos estudos, tanto com o pastor Elias, quanto outros colegas pastores também, que atuam aí no ensino cristão. Quero dizer a vocês da nossa alegria de recebê-los aqui, de dizer que aqui ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, ninguém é o especialista, ninguém é o preterido aqui, né? Todos nós temos como contribuir com esse momento. Então, fique à vontade para dar sua contribuição, o chat ficará aberto, nós temos uma equipe que está coordenando as falas, então, se você quiser falar, você pode levantar a sua mãozinha, o nosso tutor aí da aula, ele vai abrindo a oportunidade, conforme tendo a necessidade, e a ideia é a gente construir conteúdo, a gente aprender e avançar um pouquinho mais no conhecimento da palavra do Senhor. O nosso professor dispensa apresentações, embora daqui a pouco ele possa fazer aí a sua apresentação, mas eu quero orar com vocês para dar início a essa nova etapa, lembrando que nossas aulas acontecem nas quintas-feiras, de 20 horas até 21 horas. Então, é 1 hora nosso encontro, e nós estaremos aqui juntos. Existem alguns alunos que entrarão só na próxima aula, porque eles tinham compromissos pessoais aqui. Só aproveitar a oportunidade, eu não posso deixar de passar, pastor Elias e Daniel estão na mesma sala, olha lá. Eles estão no mesmo recinto, muito bonito, viu? Parabéns aí, eu gostei desse... Unidos de alma, meu amigo, aqui é outro papo. Amém. Então, nós vamos orar, em seguida a oração, eu passo aí a palavra ao pastor Elias, que vai conduzir esse nosso momento. Tá bom? O cara é meu padrinho de casamento, rapaz. Se eu não fizer isso, eu apanho. Bota a foto aqui. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por este momento especial, te agradecemos pela vida do nosso pastor e mestre Elias, que nesta noite estará sendo um canal de bênção para introduzir esse assunto ao nosso coração. Toma também a vida dos nossos colegas, alunos, todos nós que estamos aqui, Senhor, com o intuito de aprender. Cortou aqui para mim. Não. Ele tem que apertar lá, né? O som não está chegando aqui também, não. A Aldiva está orando? Também não está chegando aqui, não. O engraçadinho mutou o meu microfone, tá Isso, vendo? bem na hora da oração aí, profeta, bem na hora que você estava nos abençoando. Mas eu entendi. O administrador, sem querer, bloqueou. Foi. Werley, depois gabinete, nós dois, tá? Exatamente, foi numa hora... Mas está orado, irmão. Amém. Vocês viram pelo semblante que eu não estava brincando, estava orando mesmo. Foi verdade. Qualquer Cícero, coisa... Francivaldo, Márcio, Carla, Valderice, Deus abençoe a todos. Boa aula aí, irmãos. Vocês estão te ouvindo? Eu já apareci uma vez. Isso, pode mutar aí. Não tira o cor, não. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. E, pastora Ana, que bênção. É isso aí, bom. É uma alegria aqui. Eu estou tentando compartilhar a tela. Vê aí se apareceu. Apareceu aí para vocês a tela? Werley? Sim. Ok. Graça e paz, irmãos. Que bênção estarmos aqui juntos. É bom demais participarmos do estudo indutivo de Marcos. Se preparem para uma viagem, para uma jornada
muito transformadora, muito impactante. O Evangelho de Marcos é um evangelho vibrante para nós, e vocês vão perceber durante a nossa leitura, durante a nossa explanação, a nossa conversa, como que o Evangelho de Marcos pode impactar as nossas vidas. Diversas vezes, né, a palavra de Deus tem essa característica. Você lê a palavra de Deus, e conforme você vai lendo a palavra de Deus, ela vai falando novas coisas ao seu coração. Se a gente fosse abrir o microfone aí para dar oportunidades, eu sei que todos nós poderíamos levantar a mão e dizer, né? Ah, pastor, já aconteceu isso comigo. Então, é um privilégio muito grande a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Nós queremos cumprimentar todos, não dá para cumprimentar individualmente, mas é muito bom saber que nós temos colegas aí, pessoas, amigos queridos, amigas queridas, tem pessoal do trabalho aí que trabalhou junto com a gente, obrigado, pessoal, pelo carinho de estarmos juntos, tem pessoal da igreja, que coisa boa é a gente ter a oportunidade de reunir com os amigos. Há uma bênção de Deus quando nos reunimos em comunhão. Então, pessoal, eu quero, mais uma vez, né, a gente sempre fala isso, pedir aos irmãos os comentários, as participações que são tão importantes para a gente sempre participar, sempre falar com muito carinho, com muito respeito a todas as expressões religiosas. O nosso objetivo aqui é de pessoas que temem a Deus e amam a Bíblia. São as duas características do nosso grupo. Nós tememos a Deus e amamos a palavra do Senhor. Então, que o nosso estudo flua bem nesse sentido, e todo colega, toda colega que for participar, sempre lembra disso, né? Nosso grupo é formado por pessoas que temem ao Senhor e que amam a palavra do Senhor, que amam a Bíblia, independente aí do credo religioso que cada um de nós possa professar. Só complementando, né, a religião, a gente sabe bem, cada religião é uma criação humana, né? Nós criamos a religião numa tentativa nossa de alcançar a Deus. Mas todas essas tentativas humanas de alcançar a Deus foram frustradas. E aí, somente no plano da redenção do Criador, quando houve a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós queremos compartilhar a palavra do Senhor, queremos compartilhar as boas novas da salvação nesse grupo, que é um grupo todo especial. Vocês foram selecionados por Deus para estarem aqui participando destes momentos. Tem uma equipe aí, o pastor Odício já falou isso, tem uma staff, né, assim que fala, não sei, tem uma equipe aí de apoio que nós queremos agradecer demais, não podemos citar nomes, senão a gente acaba esquecendo alguém, mas é muito carinho que eles estão produzindo, nenhum deles é super profissional, então se tiver alguma falha aí, alguma situação, faz parte do processo de aprendizagem, ok? Então, ditas essas breves palavras, vamos lá. Pessoal, estudo indutivo. O que é isso, pastor Elias? Onde você foi arrumar esse negócio? O que significa isso? Eu estou aqui com a minha curiosidade a mil para saber o que é estudo indutivo da Bíblia. É muito simples, galera. O estudo indutivo é aquele estudo que você permite que a palavra de Deus fale a você, e não você falar a palavra. Hoje em dia nós estamos vivendo uma crise, né? Algumas pessoas estão se achando tão autossuficientes que elas já têm a capacidade, aí, ou acham que têm a capacidade de mudar. E todo mundo diz, mudar a si mesmo. Não, eles não querem mudar a si mesmo. Eles querem mudar as outras pessoas, inclusive Deus,
inclusive a palavra de Deus. Quanta presunção dessa galera, né? Ao invés de ler a palavra de Deus e mudar a sua própria vida, eles querem ler a palavra de Deus e mudar a palavra de Deus. E quem vai ter autoridade para mudar? Obviamente que quem vai ter autoridade para mudar são eles mesmos, que são maravilhosos, perfeitos e infalíveis. Mas nós, que somos e temos o temor de Deus no coração e amamos a palavra de Deus, não nos atrevemos sequer a levantar o nosso rosto, mas, pelo contrário, nós batemos no peito e dizemos ser propício a nós, pecadores. Então, que cada um de nós possa permitir que a palavra de Deus continue transformando nossas vidas de fé em fé, de glória em glória, tal qual a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Portanto, o estudo indutivo é isso, é você, irmão e irmã, ler o texto, ficar no texto, não se afastar do texto, mas você meditar profundamente nesse texto por meio de perguntas, algumas perguntas que a gente vai aprender aí aos poucos a direcionar ao texto, e a partir dessas perguntas, dessas questões, a gente vai tentando encontrar um sentido, um significado para o texto que estamos fazendo a leitura, estamos estudando. A ideia aqui, né, é desse pescador, um pescador muito interessante, que ele se encanta não com a quantidade de peixe pescado, mas ele se encanta com cada passo desse processo de pescar. Então, ele se encanta, ele se vê envolvido pela beleza do barco, pela beleza das águas, pela beleza da vara de pescar, pela beleza do peixe, e todas essas pequeninas coisas vão fazendo um significado cada vez mais especial na vida do nosso querido pescador. E esse tem que ser o meu coração, esse tem que ser o seu coração também, quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor. Não com um olhar altivo de quem consegue pescar em grande quantidade, mas o olhar humilde daquele pescador que sabe que a sua vida depende de uma boa pescaria. Que eu e você sejamos assim, pessoas que continuam amando a palavra de Deus e temendo ao Senhor. Dessa maneira, irmãos, eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai comunicar para nós coisas extraordinárias. À medida que você for se soltando nesse estudo, à medida que você for praticando o estudo indutivo, você vai perceber o tanto que a palavra do Senhor é viva e é eficaz. O tanto que a palavra de Deus é capaz de separar juntas, medulas, alma, espírito. E quanto que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração humano. Nesse sentido, está aí a nossa parábola. Ela diz assim: havia um pescador chamado Odutus, minucioso e jovial, que morava às margens de um rio de águas sempre renovadas. Enquanto outros se preocupavam apenas com o resultado, ele estudava cada detalhe: o anzol, a calibragem da linha, o estudo das correntes. Seus amigos o achavam excêntrico. Para que tanta preocupação? O importante é fisgar o peixe. Mas Odutus sorria, pois sabia que nunca apanharia outro peixe exatamente igual ao anterior. Cada um tinha sua cor, seu formato.
uma história única. Assim é o estudo bíblico indutivo. Ele nos ensina a preparar bem nossa abordagem, a investigar as Escrituras com diligência e respeito. A palavra de Deus não é um peixe morto e previsível, mas ela é, sim, uma fonte inesgotável de vida. Esse é o desafio, né, do estudo indutivo. É a gente conseguir enxergar em cada palavra, em cada texto, em cada momento, em cada situação, a beleza de Deus naquela expressão. O estudo indutivo, ele esteve presente aí de diversas maneiras, claro que não com esse nome, mas homens e mulheres ao longo da história da igreja que se preocupavam em ler a Bíblia e entender a Bíblia. Principalmente ali no período bíblico e na era, né, dos nossos patriarcas iniciais, havia muita preocupação em que a palavra de Deus fosse estudada, preservada, fosse estudada, fosse comunicada. Mas à medida que o ser humano foi se tornando cada vez mais autossuficiente, à medida que o ser humano foi cada vez se tornando mais onipotente, onisciente, onipresente, no ápice do seu auto-orgulho, o ser humano foi abandonando a palavra de Deus e criando outras estratégias e colocando outros livros, outros pensadores que tinham o mesmo poder interpretativo da palavra do Senhor. E assim, houve muita dificuldade nesse processo de leitura e estudo da Bíblia. Por exemplo, na Idade Média, né, houve um problema. Por quê? Porque esse estudo da Bíblia ficou muito restrito para algumas pessoas. E o pescador humilde não tinha mais acesso a essa palavra. Mas, com o advento da imprensa aí, e, de novo, a Bíblia voltou a circular, voltou a ser estudada, houve, então, um mover de Deus, um avivamento, uma renovação, e as pessoas tornaram a ter acesso à palavra de Deus, e elas tornaram a estudar a palavra de Deus, e é muito interessante a gente perceber, ao longo da história, como homens e mulheres foram impactados ao estudar, ler, meditar na palavra de Deus. Essa é uma experiência histórica no meio cristão, mas é uma experiência também de cada um de nós que aqui estamos, né? Como eu falei há pouco, se fôssemos abrir o microfone para todas as pessoas que aqui estão, e cada um poderia falar e dizer muito claramente esses momentos de experiência profunda com a palavra de Deus. Então, o estudo bíblico indutivo pode nos ajudar a enxergar que cada passagem da palavra do Senhor tem as suas nuances e tem aplicações distintas. E essas aplicações, elas vão sendo atualizadas de geração em geração, de momento de vida em momento de vida. Esse é o nosso desafio. Como eu falei há pouco, né, infelizmente, à medida que o orgulho do ser humano foi crescendo, à medida que o orgulho do ser humano foi se tornando cada vez mais intenso, as pessoas foram se afastando da palavra de Deus. As pessoas foram se afastando do temor de Deus, a ponto de chegar hoje em dia e algumas pessoas se acharem tão sábias, tão inteligentes, tão capazes, que são produtoras da palavra de Deus. São melhores do que a palavra de Deus. Por isso, estão aptas a modificar a palavra de Deus. Mas nós sabemos que isso não é verdade. A Bíblia é clara ao dizer: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O meu coração, quando se aproxima da palavra de Deus, tem que ser um coração quebrantado, um coração compungido. A minha mente precisa, sim, estar voltada
ao autor e consumador da fé, nosso Deus Criador, e diante dele e diante da sua palavra, nós não temos razão. Nossa razão se perde, nossa inteligência se apaga, nossa alta capacidade humana se desfaz em nada diante da grandeza e do poder da palavra do Senhor nosso Deus. Quem pode dizer, eu quero estudar a palavra de Deus, eu quero sentir o meu coração aquecido. Eu fico pensando naqueles discípulos, né, ali de Emaús, do caminho de Emaús, quando Jesus se aproxima e vai conversar com eles, e eles sentem o seu coração aquecido pela palavra de Deus. A nossa oração e nosso desafio é que cada um de nós também sinta o coração aquecido ao estudarmos a palavra do Senhor. O estudo indutivo, galera, está baseado aí em 3 conceitos fundamentais. E esses conceitos vão acompanhar a gente o tempo inteiro. Tá bom? Só fazer uma pausa rápida aqui. Se alguém quiser fazer alguma contribuição, alguma pergunta, pode levantar a sua mão aí, fazer um gesto. O Erley está ali nos ajudando, tá bom? Ele vai controlar e coordenar a sua participação. Então, esses 3 pilares do estudo indutivo, nós vamos meditar nisso aqui, nessas 5 aulas que teremos, vamos pensar muito nessas coisas. Primeira questão é a observação, é enxergar, é olhar para o texto. A vida nossa é tão corrida que a gente quer fazer da Bíblia a mesma correria. Eu quero ler a Bíblia da mesma maneira que eu faço um café solúvel ao micro-ondas, né? Não pode ser. Eu não posso me aproximar da palavra do Senhor com essa velocidade alucinante que os nossos dias vivem. Por quê? Porque o excesso de informação nunca, jamais produziu conhecimento. Pelo contrário, muitas vezes o excesso de informação atrapalha, dificulta o nosso aprendizagem, o nosso conhecimento. E essa é uma estratégia usada por algumas pessoas. Elas divulgam informações constantemente, muita informação, de tal maneira que a sociedade, as pessoas, não têm tempo de refletir, de pensar sobre aquilo que está sendo falado. E aí a gente começa a navegar em águas rasas, que aquele mínimo barquinho começa a encalhar também, não só os grandes navios nas águas, mas a água se torna tão rala que os pequenos barquinhos também começam a encalhar. Por quê? Porque vivemos num mundo só de informação e não num mundo de produção de conhecimento. Nesse sentido e nesse caso, nós queremos nos aproximar da Bíblia com a mesma velocidade. Por quê? Porque eu tenho que pregar domingo, porque eu tenho que fazer o culto doméstico, porque eu tenho que dar uma resposta para o meu colega de trabalho. E eu estou aqui lendo a Bíblia, eu estou aqui fazendo a minha reflexão aligerada, sem tempo, sem nada. Por quê? Porque eu fico consumido. Não, irmãos. O estudo indutivo da Bíblia, ele exige de mim, exige de você, que nós tenhamos um olhar atento. A semelhança do nosso pescador, que se encantava com cada elemento ali da sua pescaria. Ele contemplava o anzol, ele contemplava o barco, ele contemplava as águas, ele contemplava o próprio peixe. Sem essa velocidade alucinada em que nós vivemos. Portanto, esse primeiro momento aí, esse primeiro estágio, né, do estudo bíblico indutivo, que é a observação, ele é um contraponto da nossa sociedade do micro-ondas, que nós queremos tudo instantaneamente.
Ah, como é que eu vou estudar a Bíblia? Eu não vou mais estudar a Bíblia, eu vou perguntar para a inteligência artificial. Nada contra, nada a favor, inteligência artificial, não é isso. Se a gente fizer as perguntas certas, se a gente tiver aí o conhecimento bíblico correto, ela pode até nos auxiliar. Mas as pessoas estão substituindo o seu momento de leitura e reflexão da palavra de Deus por um acesso rápido na internet. Clica o dedo aí que você vai ter a resposta que você quiser. E aí a gente passa a falar sobre alguma coisa, sem viver aquilo que falamos. Esse é um dos maiores questões, maiores problemas das pessoas. Por quê? Porque elas falam sobre Jesus sem ter experiência com Jesus. Elas falam sobre a Bíblia sem ter experiência com a Bíblia. Eles falam sobre a igreja sem vivenciar esse momento de comunhão que temos com os nossos irmãos. Tem uma mão levantada aí? Eu vou fazer uma pausa. Werley, coordena aí, por favor. Não está saindo a sua voz, não, Werley. Pessoal, tá aberto. Quem quiser comentar alguma coisa, pode falar. Oi? Levantou a mão por... Quem está com a mão levantada, o microfone foi liberado. Aí você precisa clicar aí, onde tem um microfonezinho, né? Veja aí na sua tela onde tem um microfone, clica nele. Se ele tiver riscado aí, ele está mutado, né? Mas o Erle já liberou aqui. Faz o teste aí, por favor. Dan, você está com a gente? Faz o teste aí, vê se liberou, Dan. Tá liberado, tá tranquilo. Está liberado. É só você clicar aí, irmão. Aí você consegue falar. Quem gostaria de falar? Que levantou a mão? Pastor, Opa! Davi, Ô, profeta, sim. sim, o senhor falou bastante aí do estudo indutivo, Isso, certo. que aquele pescador, ele ficava atento em todos os instantes, em todos os movimentos, em tudo que estava acontecendo ali naquele local. E puxando isso para nós na palavra de Deus, onde nós também temos que estar atentos. Não só no que a palavra está nos falando, mas no local que nós estivermos. Prestar atenção em todo o local, para que nós possamos falar dentro da palavra de Deus, no meio da onde a gente estiver. Porque nem todos os locais são a mesma palavra, são as mesmas pessoas, são as mesmas dificuldades. Amém? Sensacional, amém. Sensacional. Pastor Davi já pulou aqui para a segunda parte e para a terceira. Exatamente, pastor Davi. Perfeito a sua fala. É isso mesmo. Já deu o chute. Isso. A gente precisa passar tempo, né? Contemplando, passar tempo estudando a palavra de Deus. Para quê? Para avançar na interpretação. Então, eu preciso avançar para a interpretação. O que esse texto significava para os primeiros leitores? O que estava acontecendo lá naquele tempo? Para quê? Para eu poder fazer as conexões corretas. E Davi foi muito feliz aí quando ele falou cada situação, cada etnia, cada pessoa tem a sua história, tem a sua vida, tem as suas nuances. E a palavra do Senhor, irmãos, tem sim resposta para todas essas situações que as pessoas vivem. Então, o processo interpretativo é muito importante. Mas antes de eu entender o que a palavra significa para nós hoje, né, como que ela é aplicada hoje, eu preciso me esforçar para entender aqueles primeiros leitores. O que estava acontecendo? O que a palavra significava para eles? O que queria dizer isso para eles? E aí vem o terceiro ponto do estudo indutivo, que é a contextualização.
A palavra de Deus, irmãos, com os seus princípios, ela precisa fazer sentido e significado. Ela precisa ter relevância para a nossa sociedade de hoje. Nós que temos o temor de Deus e amamos a palavra do Senhor, nós não vivemos em Nárnia, não. Lá em Nárnia tem dragão que solta fogo pelas ventas, tem animal que voa, mas nós não vivemos em Nárnia. Nós vivemos aqui no planeta Terra, na nossa sociedade. E a palavra de Deus tem, sim, o que dizer para o nosso povo, para a nossa sociedade, para os nossos amigos. E é muito ruim quando a gente percebe pessoas que não têm o que dizer a respeito da palavra de Deus. Primeiro, porque elas não se encantam mais com a palavra de Deus. Segundo, porque elas não procuram fazer uma interpretação criteriosa dessa palavra de Deus. E terceiro, porque ao invés de trazer a palavra de Deus como resposta para a nossa sociedade, nós queremos trazer a nossa sociedade como resposta para a palavra de Deus. O estudo indutivo, então, nos ajuda a sermos mais contextualizados, contemporâneos. Quando a gente percebe Jesus comunicando as boas novas de salvação, vejam, irmãos, como que Jesus comunicava essas boas novas de uma maneira totalmente conectada, impactante. Aquela pessoa, por mais culta que seja, que fosse, ou aquela pessoa, por mais inculta que fosse, elas conseguiam perceber, entender e sentir o impacto de transformação da palavra de Deus. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos voltar novamente a cultivar o temor de Deus. E devemos, de novo, cultivar o nosso apreço, a nossa devoção, a nossa dedicação ao estudo da palavra de Deus. Esse é o desafio que Deus tem para nosso mundo de hoje, nosso mundo contemporâneo. Como que a palavra de Deus, irmãos, pode se calar diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo em nossos dias? Certamente a palavra de Deus não se calou. Quem se calou foi eu e foi você, que deixamos de estudar a palavra, meditar na palavra e ter, sim, uma interpretação bíblica e coerente para os nossos dias, para o nosso povo. Eita, pastor Elias, já estou ficando empolgado com esse negócio aí de estudo indutivo. Estou gostando. Quer dizer que nós vamos ler a Bíblia, quer dizer que nós vamos estudar a palavra. É isso aí. O nosso desafio é esse. É ler a Bíblia, é estudar a palavra, é buscar a palavra de Deus. Amém? Alguém quer participar? Pode participar. Eu não consigo. Oi. Marta, você levantou a mão? Pode falar. Oi, minha irmã. Irmã Marta, por favor, irmã. Enquanto a irmã Marta consegue se localizar ali de novo com a tecnologia, eu também me perco, viu, irmã Marta? Fique tranquila. Eu também me perco com a tecnologia. Por isso tem uma equipe aí de apoio nos ajudando, que eu também me perco com essas questões. Esse evangelho, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um evangelho relevante para a nossa sociedade e para qualquer sociedade humana. O que tem sido fragilizado é a nossa dedicação, o nosso estudo à palavra de Deus. Quem sabe, com esse grupo de irmãos aqui que temem ao Senhor
e que levam a sério a palavra de Deus. Quem sabe, por meio do nosso grupo, Deus vai de novo fazer um avivamento nessa nossa terra. A Bíblia, irmãos, precisa ser um espelho, não uma vitrine. O nosso pescador, irmãos, quando ele vai buscar a palavra de Deus, quando ele vai dedicar tempo em estudar a palavra de Deus, é um momento de transformação, é um momento de mudança. Não uma mudança somente para os outros. Fulano precisa mudar, Beltrano precisa mudar. Não. Eu preciso mudar. Não apenas ler a palavra de Deus para buscar um espaço de holofote, para falar das coisas que eu gosto, das coisas que eu penso, para falar do meu conhecimento, do que eu estudei, das experiências que eu vivi. Todas essas coisas, no seu devido lugar, têm a sua importância. Mas todas essas importâncias ficam ofuscadas diante da grandeza da palavra de Deus. Então, aqui tem mais uma historinha, isso vai ficar disponível para os irmãos, do Senhor Esplendor e do Senhor Discernimento. Em que grupo que você está, irmão? Você está no grupo do Senhor Esplendor, que ele gosta, né? De colecionar, de falar da palavra de Deus. Mas a sua vida está do mesmo jeito, desde o primeiro dia que ele conheceu as Escrituras até o dia de hoje. Nada mudou na vida do Senhor Esplendor. O Senhor Discernimento, por sua vez, não. Cada leitura, cada vez que ele medita na palavra, é uma oportunidade de mudar, de transformar. Como é que é a sua vida, irmão? Você está mais para o Senhor Esplendor ou para o Senhor Discernimento? Pensa nisso enquanto continuamos aí a nossa caminhada aqui do estudo bíblico. Estude a Bíblia como se a sua vida dependesse disso. Amém? Estude a Bíblia. Palavra do Senhor. Você teme ao Senhor? Sim, eu tenho o temor de Deus no meu coração. Você ama a palavra que sai da boca de Deus? Sim, eu amo a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, estude a palavra de Deus, como se a sua própria vida dependesse desse momento de dedicação, de oração e de estudo da palavra do Senhor. E aqui, irmãos, como é interessante a gente ver. Hoje em dia tem o GPS, né? E o GPS é importante, porque eu sou meio perdido. Eu não sou bom de localização. E o GPS a gente consegue aí se localizar, chegar em lugares aí que, de outras maneiras, a gente não conseguiria chegar. E nós temos, irmãos, a palavra do Senhor, onde podemos buscar o nosso refúgio, onde podemos acalmar o nosso coração, onde podemos encontrar respostas para aquelas questões que são as questões e os dilemas mais perigosos e decisivos da nossa vida. Você vai aceitar o desafio de estudar a palavra de Deus? Não estudar a palavra de Deus como alguém consumista, como se eu estivesse aí num fast food. O que é que eu quero comer? Não sei o que é que eu quero comer hoje. Não. Estudar a palavra de Deus como alguém que entende a profundidade e a radicalidade da cruz de Cristo. Ali na cruz de Cristo, irmãos, nós temos o momento decisivo da nossa história. Por meio da cruz de Cristo, o homem supermilionário e o homem super pobre, os dois, se tornam um, necessitados do amor e da graça de Jesus Cristo. Na cruz de Cristo, irmãos, o homem letrado e o homem iletrado estão na mesma condição. Eles precisam, sim,
do amor e da graça restauradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é importante, irmãos, em um mundo em que as diferenças estão cada vez mais tornando os relacionamentos partidos, estanques, onde as pessoas cada vez mais procuram os seus próprios interesses. A cruz de Cristo é um símbolo, sim, importante, para mim e para você, para nós nos lembrarmos desse momento decisivo da história da humanidade, quando Deus, por meio de Jesus Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Aí tem mais uma historinha muito fera, vai ficar para vocês pensarem no irmão drive-thru, né? Aquele irmão que passa tudo rápido. Nós temos a irmã Banquete, que senta-se à mesa, abre a palavra, estuda com dedicação, com empolgação a palavra de Deus. Você está mais para qual, irmão? O irmão drive-thru? Ou rapidinho, pastor, lê aí o texto rápido que eu estou correndo. Ou você está com a irmã Banquete, que se assenta para meditar, para entender e buscar a palavra do Senhor nosso Deus. Qual é a nossa escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a escolha de cada um de nós? Lembra, estude a palavra do Senhor como se a sua vida dependesse desse momento. Aqui, irmãos, é para bater mais uma vez nos 3 momentos aí decisivos do estudo indutivo. O momento de conhecer, que é aquele momento da observação, primeiro a aproximação do versículo bíblico, o momento de cognitivar, pensar, não informações soltas, uma em cima da outra, não, mas palavra de Deus, que faz diferença em minha vida. E o contexto, lembra? A palavra de Deus não pode ser algo estanque, perdido. O que você tem para falar sobre essa temática? Não tenho nada a dizer. Opa! Sim, a palavra de Deus tem o que dizer, sim, porque a palavra de Deus é essa palavra viva. Por isso, nós somos os anunciadores das boas novas da salvação. Faz um propósito aí, meu irmão, minha irmã, com a sua boquinha, faz um propósito. Más notícias, todo mundo anuncia má notícia. Má notícia se espalha rápido. Você não precisa ser anunciador de más notícias. Eu também não preciso. Vamos mudar isso. Vamos ser anunciadores de boas novas. Vamos ser anunciadores das boas novas da salvação. Vamos ser anunciadores da palavra de Deus. Essa palavra que é viva. Essa palavra que é eficaz. Vou fazer uma parada rápida aqui para comentários, antes da gente adentrar para esse segundo momento, que é um momento das perguntas. Perguntas para o texto bíblico. Alguém quer fazer um comentário? Quer fazer uma pergunta? Falamos muitas coisas nesse momento inicial. O Erley liberou o microfone aí. Quem quiser falar, é só apertar no seu microfone para liberar e fazer a sua proposição, a sua pergunta, a sua observação. Eu sei que no primeiro dia todo mundo quer falar ao mesmo tempo, mas pode soltar a voz aí e trazer a sua contribuição, para a gente entrar nessa segunda parte do nosso encontro de hoje. Ou o pessoal entendeu tudo ou não entendeu nada. Como é que nós estamos aí, irmãos? Alguém se atreve a fazer um comentário? Pastor, eu de novo. Fala, homem de Deus. Eu de novo. O pessoal está muito quieto, pastor. Que é isso? O pessoal está tímido. É o primeiro dia, O pessoal está meio tímido hoje, eu não estou entendendo. É o primeiro dia, é assim mesmo. Fala, homem de Deus.
Aí estava assim, estude a Bíblia como se a sua vida dependesse disso. Eu acredito que cada um de nós dependemos claramente disso. Porque o Senhor Deus é que transforma, Ele que muda, Ele que nos capacita. Porque o homem em si, ele destrói as coisas. E nós dependemos de quê? Da palavra de Deus. Lermos, estudar, meditar a cada dia, para poder termos experiência de vida, conhecimentos, para na hora de tomar uma decisão, você saber o que você está falando, está fazendo. Por isso, a nossa vida depende da palavra de Deus. Muito bom, Davi. Excelente, é isso mesmo. Mais alguém? Pode falar. Irmã Marta, quer falar, irmã? Pode falar, da outra vez não deu certo. Irmã Marta. Eu gostaria só de saber o seguinte, Pois para não, eu irmã. começar a interpretar um texto bíblico, o correto, então, eu olhar primeiro o contexto histórico, certo? Isso, irmã, perfeito, perfeito. Quando a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas quando a gente se aproxima do texto para estudá-lo, é muito bom que a gente tenha em mente o contexto, ou seja, aquilo que estava acontecendo antes, aquilo que aconteceu depois. Às vezes, irmã Marta, a gente consegue fazer isso com os versículos que estão mais próximos. Às vezes, a gente tem que voltar mais um pouquinho ou adiantar mais um pouquinho para a gente entender melhor o contexto. Mas é muito importante, no nosso processo de observação, a gente aprofundar nesse contexto em que o texto que estamos estudando está sendo desenvolvido. Por que, pastor, você fala isso, pastor Elias? Porque se a gente perder o contexto, na hora de interpretar, a gente vai acabar criando princípios que não estão presentes naquele texto. Entendeu, irmã Marta? A Entendi, importância. muito bom. Isso aí. Que bom. Obrigado pela Ok, sua obrigada, pastor. participação. Muito bom. Cícero, profeta, pode falar. Graças a Deus, pastor Elias, irmãos, só o fato de estarmos aqui, tirando um tempo aí para refletirmos sobre a palavra de Deus, já é um passo importante, e eu cumprimento todos os irmãos por esta decisão, já é importante. Amém. Que bom. A gente, quando pega um telefone novo, um eletrodoméstico novo, a gente tem que ler o manual. E o nosso manual de cristãos é a Bíblia, então é importantíssimo que a gente reflita sobre isso. E é importante estudar com a didática do pastor Elias, que a gente vai perceber que, às vezes, tem que dar uma interpretada com base na contextualização histórica, e é muito importante também, e eu observo bastante isso, a interpretação sistemática da Bíblia, para entender o todo. E isso a gente só aprende lendo, refletindo, lendo, e é extraordinário como a gente vê um pregador, né, até que tem conhecimento profundo, fala sobre um versículo, e no final de semana seguinte, uma outra pessoa abre a mesma palavra, e você diz, mas eu vi esse texto semana passada. E aí, Deus fala diferente com a gente. E fala diferente com cada um de nós, né? Então, é extraordinário, que Deus nos abençoe aí nesta caminhada, pastor. Amém, profeta. Que bom, que bom. O Cícero traz, né, tanta coisa importante, mas essa ideia de eu ter a Bíblia sempre como um todo é muito importante no estudo indutivo. Eu perceber que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, quem cuida da palavra de Deus, olha o nome, palavra de Deus, quem cuida da palavra é o próprio Deus. Então, a Bíblia, como um todo, ela tem, sim, um significado. O apóstolo Paulo, né, ele deixa claro isso para nós, que em Cristo veio convergir todas as coisas. Então, o Antigo Testamento,
aponta para Cristo. O Novo Testamento aponta para Cristo. Não pode haver em nosso estudo bíblico uma outra centralidade, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia aponta para Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando eu faço a leitura da Bíblia, como Cícero chamou a atenção, é necessário que a minha mente esteja ligada nessa leitura sistemática. Por quê? Porque, às vezes, eu vou particularizar tanto um versículo, mas vou particularizar tanto que esse versículo se perde no todo da palavra de Deus. Vou dar só um exemplo rápido para os irmãos entenderem um pouquinho o que nós estamos dizendo. Alguns textos, né, da palavra de Deus são bem enigmáticos, né, são bem interessantes. Tem uma passagem que está registrada em João, e tem um homem que foi convidado para conhecer Jesus. E quando esse homem vai se aproximando de Jesus, Jesus, fala para esse homem. É o primeiro contato que aquele homem tem com Jesus. É a primeira vez que aquele homem se aproxima de Jesus. E Jesus, quando percebe aquele homem se aproximando, Jesus usa a expressão: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aquele homem fica assustado. É a primeira vez que eu estou vendo, é o primeiro contato que eu tenho com Jesus. O que será? De onde que ele me conhece? E ele faz a pergunta que todos nós faríamos. Imagine você, eu, qualquer um de nós, né? Estamos em outro estado, estamos em outro país, estamos em um lugar que nunca fomos, e de repente uma pessoa se aproxima e fala alguma coisa. Ah, esse aí é o Elias, ele é casado com a Daniela, ele é o pai da Ruth, ele é o pai do Samuel, ele é o pai do Daniel. Primeira vez que você está me vendo, você tem todas essas informações sobre mim. Foi isso que aquele homem passou com Jesus. Falou: como assim? Como é que ele me conhece? E ele pergunta para Jesus. Ele pergunta assim: ó, de onde você me conhece? De onde você me conhece? E Jesus então responde. Jesus diz para aquele homem: antes de Filipe, que era o que chamou ele no princípio, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava embaixo da figueira. Olha, irmãos, como nós nos perdemos. Aí eu fico aqui curioso, eu quero saber o que ele estava fazendo debaixo da figueira. E eu esqueço o mais importante. Não era o que aquele homem estava fazendo debaixo da figueira. A pergunta correta é: quem estava com aquele homem debaixo da figueira? Quando eu faço a pergunta correta, quem estava com aquele homem? A resposta: Jesus Cristo estava com aquele homem debaixo da figueira, independente do que ele estava ou não fazendo. E quando ele recebe aquela resposta de Jesus, ele pode reconhecer a presença de Jesus. Não há nada mais precioso na nossa caminhada cristã do que quando eu e você, que tememos ao Senhor, que amamos a palavra de Deus, quando nós reconhecemos a presença de Jesus em nossas vidas. E aquele homem exclamou, aquele homem disse com todo o entusiasmo: tu és o Cristo. E esse é o detalhe. Quando eu faço a pergunta correta, quando eu direciono a minha atenção para o que de fato é correto.
E não eu ficar divagando e pensando no que aquele homem estava fazendo debaixo da figueira, porque não tem essa resposta. Mas a resposta que tem na palavra de Deus é quem estava com aquele homem. E o que tem claramente na palavra de Deus é o que acontece com uma pessoa que reconhece a presença de Deus em sua vida. Isso está claro no texto. E é por isso, irmãos, que o estudo indutivo se torna importante para nós. Se torna uma coisa decisiva para nós. Por quê? Porque a gente vai aprendendo que a palavra de Deus foi escrita por Deus. Ela tem um sentido, ela tem um significado, ela tem, sim, muito para nos ensinar. A parte da observação, então, irmãos, é essa parte fantástica de fazer perguntas ao texto. A gente lê o texto e faz perguntas para o texto. Aqui, os irmãos vão ter acesso, né, a isso. O Erley vai mandar no grupo o que estamos apresentando. Mas aqui tem uma pequena tabela com algumas perguntas. É uma tabela de apoio, ok, irmãos? É claro que nem toda pergunta tem resposta. É assim na vida, é assim na escola, é assim no estudo indutivo. Nem toda pergunta que a gente faz tem resposta. E aí, o temor de Deus nos ajuda a não inventar respostas aonde não tem resposta. A gente quer inventar, descobrir o que aquele homem estava fazendo debaixo da figueira. Nós estamos especulando, nós estamos inventando. Nada disso é viável no estudo indutivo. O estudo indutivo, ele tem como base encontrar aquilo que a Bíblia está mostrando, dizendo, ensinando, revelando a nós. Então, por isso que eu botei aqui em destaque. Lembre-se, nem toda pergunta tem resposta explícita no texto. Não vai inventar. O texto não está falando sobre esse assunto, mas eu vou encaixar esse assunto aqui. Não faz isso. Por quê? Porque quando eu começo a encaixar coisas no texto, eu começo a me afastar da simplicidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é extremamente simples. E nós perdemos a simplicidade, porque nos tornamos altivos, orgulhosos, e quando nós estamos altivos e orgulhosos, estamos afastados da bênção, da presença de Deus. Ok, irmãos? Então, o estudo indutivo, na sua primeira fase, nessa primeira aproximação que a gente faz do texto, é uma fase de perguntas. A irmã Marta falou aí, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. São perguntas que a gente faz ao texto para tentar entender o que significa esse texto. Veja aí algumas perguntas, né? Em quais versões eu li o texto? Hoje, graças a Deus, nós temos uma variedade de versões. Variedade. E tem que ser assim mesmo, né? Quanto mais versões, melhor. O que acontece? Você vai ter a sua versão preferida. Eu, particularmente, gosto da versão revista e atualizada. Mas eu leio a nova versão internacional, a NVI, e, enfim, são muitas traduções, não dá para a gente, muitas versões, não dá para a gente falar aqui todas elas. Mas é importante. Em quais versões eu li o texto? Quantas, às vezes, um texto, né, numa determinada linguagem utilizada por uma versão bíblica, ele não fica totalmente
claro para nós. Aí a gente vai ler numa outra versão, aquela outra versão ajuda no nosso entendimento. Né? Ou, às vezes, o contrário. Né? Aquele versículo está tão claro em uma determinada versão, e eu vou ler em outra versão, aquilo ali fica meio escurecido, e eu fico com pouco entendimento. Mas isso faz parte do processo de estudar o texto. O ideal é que você, estudante da Bíblia, tenha aí 2, 3 versões. Hoje, quem tem acesso à internet pode baixar isso aí na internet. Então, pelo menos 1, 2 versões, pelo menos, né? 1, 2, para você ler o texto nessas diferentes versões, isso já te ajuda muito. Qual tipo de literatura bíblica eu estou lendo? É uma narrativa? É uma poesia? O que é? Por quê? Porque se for uma narrativa, eu tenho uma maneira de achegar-me à narrativa. Se for um poema, eu tenho uma outra maneira, né, de me aproximar do texto. Eu preciso entender essas coisas. É uma linguagem apocalíptica? Uhul! Quando fala em apocalipse, tem gente que treme, né? É uma linguagem apocalíptica? Por quê? Porque são linguagens diferentes. Então, se é uma linguagem diferente, eu tenho que me aproximar da leitura de maneira diferente também. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, nós temos predominantemente a narrativa. Né? Marcos gosta desse movimento de Jesus. Aí, irmã Marta, a sua pergunta. Qual o contexto bíblico anterior? Qual o contexto bíblico posterior? Não existe um texto aí que esteja sozinho, perdido, mas o texto da palavra de Deus, ele está apoiado na própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve nos ajudar a interpretar a palavra de Deus. Quem são os personagens que estão envolvidos nesse processo? Quem são esses personagens? O que é que eu sei sobre eles? Às vezes eu não sei nada sobre o personagem que está ali. Às vezes eu sei alguma coisa. É importante que, numa leitura, numa primeira aproximação, você procure quem são esses personagens, quem são essas pessoas. Às vezes o personagem é ativo no texto. Às vezes ele é citado no texto. O texto não fala sobre aquele personagem não age diretamente no texto, mas ele é citado. E tem personagem que atua, que age no texto. O quê? A pergunta 6 aí. O quê? Quando eu pergunto o quê, galera, eu estou querendo saber qual é a coisa mais importante, o que mais me afetou. O Cícero falou há pouco sobre isso, que um pregador prega sobre um texto numa semana e na outra semana outro pregador vai sobre aquele mesmo texto e ele traz uma outra perspectiva. E é verdade. Por quê? É exatamente essa perguntinha 6 aí. O que me afetou nesse texto? O que falou comigo esse texto? Esse texto não falou nada comigo. Leia de novo. Estude mais. Medite mais. Você está lendo a palavra de Deus. Então, volte nesse texto outras vezes, outros momentos, e permita-se que o Espírito Santo te ilumine nesse processo aí de leitura da palavra de Deus. Então, pergunta 6, o quê? Está perguntando o que na sua leitura afetou você. Você leu o texto, o que afetou você nessa leitura? Voltando ao nosso exemplo da árvore, né? Muitas pessoas são afetadas pela curiosidade de saber o que é que Natanael estava fazendo debaixo da árvore. Só que essa resposta não tem na palavra do Senhor. É isso que eu tenho que aprender. Então, deixa essa pergunta de lado e vamos buscar as perguntas que o texto traz como resposta para nós. Onde? Em que local Jesus estava? Em que local os personagens estavam? O que aconteceu ali naquele percurso, naquele recurso? Muito importante, quando?
Em que período? Por quê? Pergunta que às vezes é difícil de a gente conseguir fazer as conexões, por isso que eu escrevi lá. Às vezes a pergunta não tem resposta, mas às vezes a gente consegue enxergar o porquê. Quando eu pergunto a palavrinha porquê, eu quero saber a causa. Às vezes a gente não consegue enxergar a causa no texto. Para quê? Aí a finalidade, essa é mais fácil da gente perceber. O para quê é mais fácil de perceber do que o porquê. Como? Qual foi a sucessão de fatos? Primeiro, ele chegou, depois ele fez tal coisa, depois aconteceu isso, aquilo. É muito importante a gente pensar nessa sequência. 12, faz um asterisco aí na 12ª, faz um asterisco. Por quê? Porque que atributos de Deus são comunicados nesse texto? Bondade, misericórdia, fidelidade, amor, graça, perdão. O que é de Deus que se mostra nesse texto? Eu preciso estudar a Bíblia quebrantado para o mover de Deus. Então, que atributos de Deus são comunicados? Quais são as necessidades dos primeiros leitores? Lembra? Antes de interpretar, a gente quer logo partir para a interpretação e alguns apressados querem ir logo para a aplicação. Nem lê o texto direito e já vai aplicar. Não, calma. Qual eram as necessidades daqueles primeiros leitores? Vou deixar só uma pérola no ar aí para os irmãos. Capítulo 4 de Marcos. Se você tiver com a Bíblia e quiser folhear até o capítulo 4, né? Nós não vamos mexer nisso hoje, é só para levantar uma bola sobre essa pergunta 13. Capítulo 4 de Marcos estão registradas algumas parábolas de Jesus. A pergunta é: qual era a necessidade desses ouvintes dessas parábolas que estão registradas no capítulo 4? Vale a pena você passar de hoje até quinta-feira pensando sobre isso. Mas o pastor Elias falou qual era a necessidade desse povo do capítulo 4? É a pergunta 13ª. Como esse texto, o que você está lendo, ajuda a superar a banalização. O que é banalizar? É tornar comum alguma coisa que Deus santificou. É tornar impuro. Isso é banalizar. Então, você tem a preciosidade da palavra e você trata a palavra de Deus como qualquer coisa. Então, como que esse texto nos ajuda a superar a banalização e a mercantilização? Comércio com a palavra de Deus. Sempre pense sobre isso. 15º. Como os princípios bíblicos do texto confrontam a nossa era. Por isso que está entre aspas aí. Como é que é a nossa era? Compre agora, pague depois, use e descarte rapidamente. Isso são algumas características do nosso tempo. Nós temos um processo aí na produção industrial que o produto é lançado hoje, mas ele já é lançado obsoleto. Fala, ué, como assim, se ele foi lançado hoje? Como é que ele está obsoleto? É porque eles lançam um produto já pensando no próximo. E nós vivemos nessa ansiedade, né? Do próximo modelo, do próximo produto, o que ele vai ter de novidade, do próximo carro. Outras questões que você queira colocar. Está aí 16, 17, 18, não tem final essas questões. Mas são questões de aproximação. São as suas primeiras movimentações em direção ao texto. Ok?
Dá uma olhada nessa lista aí, tem alguma pergunta que ficou obscura? Claro que nós vamos ficar batendo nisso aqui o tempo inteiro do nosso encontro, mas é exatamente esse momento da observação, da aproximação, que vai oferecer a você a riqueza do texto. Okay? A riqueza do texto está nesse conjunto de questões, perguntas que você faz ao texto. Vamos fazer uma pausa rápida. O Erley vai liberar o som e você vai fazer a sua pergunta. Tem alguma questão aí que não ficou clara, que quer que repita? Professor, fala de novo tal coisa, e a gente está aqui para ajudar os irmãos. Já está liberado o som. É só você botar aí o seu microfone. Sobre as questões... Opa! Então vou aqui. Tudo bom, pastor Elias Moisés aqui? Opa! E aí, meu amigão? Tudo bom? Tranquilo, graças a Deus. Eu estava olhando essas perguntas Pois não. e pensando nas questões cotidianas, né? O que nós temos hoje visto aí, os absurdos e afins Isso. que a gente tem passado. E eu pensando na questão da contextualização. Até que ponto a gente pode contextualizar, trazer para o contexto? Porque tem muita gente trazendo, mas eu acho que exagera um pouquinho, né? Até que ponto a gente pode chegar, até mesmo na questão do ensino, até que ponto a gente pode chegar na contextualização? Vou exemplificar melhor aqui. Pois não, mas tem algumas pessoas que, como você falou, a questão no início, você estava falando lá de Nárnia, né? O pessoal gosta muito de usar, né, as crônicas de Nárnia nas pregações. Já vi pregador nosso usando Clarice Lispector, já vi pregador nosso usando, um dia desse mesmo eu vi foi usando O Senhor dos Anéis. Então, assim, até que ponto a gente pode contextualizar? Até que ponto não vai se tornar mundano demais, vamos colocar assim? Sensacional, Moisésinho, a sua questão, né? Você traz uma coisa que é central em quem comunica a palavra de Deus, né? Por quê? Porque a contextualização ela é conectada com os princípios do texto. Então, qual é o limite da contextualização? Foi a pergunta. O limite da contextualização são os princípios bíblicos estabelecidos no texto, não inventados. Então, no meu processo de observação da palavra, que são essas questões aqui, eu vou começando a alinhavar princípios bíblicos. E quando eu tenho condições de enxergar esses princípios, eu vou para a contextualização. Então, qual é o limite, pastor Elias? O limite são os princípios bíblicos. Esse é o limite. Eu posso contextualizar de qualquer maneira? De qualquer maneira, não. Eu posso utilizar como exemplo a construção da minha casa? Depende. É um princípio do texto que você está contextualizando? Ou isso não está presente no texto, mas como você construiu aí um casarão fantástico, você quer espalhar para todo mundo que a sua casa é bonita. Entende? Eu li um texto legal demais. Li Carlos Drummond de Andrade. Olha, foi fantástico, foi uma leitura maravilhosa. Mas os princípios da Bíblia não me permitem usar, nesse momento, o que eu li. Mas eu quero mostrar para as pessoas que estão me ouvindo que eu li Carlos Drummond. Aí o que eu faço? Eu extrapolo na minha contextualização. Eu trago uma contextualização desprovida de princípios. E uma contextualização desprovida de princípios bíblicos, para sermos educados, é balela. Simplesmente balela. Por quê? Porque o que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Eu gosto daquele episódio de Pedro,
Jesus trouxe um discurso, e foi um discurso muito firme, um discurso muito assertivo. E aquela multidão que estava ouvindo começou a ir embora. E alguns discípulos, preocupados com aquele movimento daquelas pessoas que estavam se ausentando, eles foram até Jesus e disseram: mestre, olha, duro foi o seu discurso, e algumas pessoas estão indo embora. E aí Jesus, usando a expressão, diz: e vocês, não querem ir também? Na minha tradução aqui, né? Aproveita o bonde que eles estão pegando para ir embora, e vocês peguem o bonde junto, vão embora também. E aí Pedro pega a palavra e diz: Senhor, para quem, olha a resposta, para quem nós iremos? Está falando de pessoa, né? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens. Palavra de morte, muitas pessoas têm. Palavra de vida, só Jesus tem. Então, quando a gente interpreta, encontra os princípios bíblicos, eu posso interpretar e fazer a aplicação. Agora, quando eu faço a aplicação, a contextualização, sem esses princípios, o que eu estou fazendo? Balela. Eu estou enchendo o tempo. É porque eu tenho aqui 40 minutos para falar, acabou, não tem mais nada para falar. E eu falei 10 minutos. Então, é 30 minutos aqui só falando e conversando balela. Não. A Bíblia é clara sobre isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja uma palavra de edificação. Então, Moisésinho, excelente a questão aí. Qual é o limite da contextualização? O limite da contextualização é o princípio da palavra de Deus que está presente no texto que eu estou discutindo, conversando, pregando ou fazendo qualquer coisa. Esse é o limite. Quando eu trago uma contextualização, quando eu trago uma aplicação desprovida, divorciada, distanciada dos princípios bíblicos, eu estou falando balela. Eu estou enchendo linguiça. Eu estou enrolando. Muito boa questão, Moisésinho. Obrigado aí pela pergunta. Mais alguma questão aqui sobre essas questões iniciais, sobre essas perguntas aqui? Carlinha? Carla? Tudo bom? Solta o microfone aí, minha irmã. Por favor. Carla? Oi. Opa! Paz do Senhor, boa noite. Uhul. Desculpa, minha imagem deu um probleminha, não está aparecendo mais aqui. Tranquilo, tranquilo. Que bom ouvir a sua voz, Carlinha. Igualmente, prazer estar aqui. Amém. Como sempre, os estudos aí com o senhor são alimento puro mesmo. Amém, que bom. Amo. Graças a Deus que o senhor atendeu esse chamado de Deus para fazer esses estudos aí, que eu sempre acreditei nisso. Amém, Pastor, que honra. Obrigado, Carlinha. Sim. Deixa eu lhe falar. O senhor falou aí sobre a contextualização, né? E o irmão falou qual é o limite da contextualização. E eu, talvez eu estava desligada, não tanto atenta na hora, mas eu vi quando o senhor usou um exemplo, por exemplo, do pregador, ou a gente estudando, fazer uma contextualização utilizando algum conhecimento de outras fontes. Tipo, aí o senhor usou... por exemplo, você falou, né? O cara, ele quer dizer que ele leu lá Carlos Drummond de Andrade, ele falou. Uhum. Mas só que, aí o senhor falou, o limite é o princípio da palavra de Deus. Eu quero entender se, quando você usa um outro autor que não é bíblico, você pode usar aquilo ali desde que esteja dentro do princípio bíblico. Então, por exemplo, esse exemplo que o senhor falou aí, o Carlos Drummond de Andrade, qual o problema seria ele citar Carlos Drummond de Andrade se o Carlos Drummond de Andrade não está ferindo nada ali? Perfeito, Como seria um exemplo disso, entendeu? Para eu saber o meu limite?
Perfeito. Para mim, nos meus pensamentos aqui, nos meus estudos, e também na hora que for pregar, falar algo. Perfeito, perfeito. É porque, no primeiro caso, é uma fala de ostentação, né? Eu quero mostrar para as pessoas que eu li, né, qualquer coisa, e eu quero mostrar isso para as pessoas. Entende? Não tem ligação com o princípio bíblico que eu estou estudando. Agora, quando o princípio bíblico que eu estou estudando está conectado com aquele exemplo, ou com aquela aplicação, ou com aquela contextualização que eu quero fazer, ótimo, isso é digno. Deus usa os nossos dons, os nossos talentos. Então, quem é professor tem um raio de ação aí contínuo que a gente pode usar como exemplo. Quem é da Polícia Militar tem um raio de ação que pode ser usado. Quem é contador, enfim, tantas profissões, quem é médico, eu posso fazer uso dessas coisas. Mas o importante é que elas estejam conectadas com o princípio. Você pediu o exemplo, vamos lá. Uma pessoa chega para Jesus e fala assim, qual é o maior mandamento? E o Senhor Jesus responde, né? Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. E aí a pessoa insiste na pergunta e ele fala assim, ó, quem é o meu próximo? Tá vendo aí? Ó? Uhum. Quem é o meu próximo? E aí Jesus vai usar uma contextualização para explicar quem é o próximo. Baseado no princípio bíblico. Entende como é legal? E aí as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar, elas tiveram que confessar que o próximo foi a pessoa menos provável. A pessoa menos provável no coração dos ouvintes foi a pessoa que Jesus elegeu naquela ocasião para ser o próximo, o ajudador. Consegue entender? Olha que contextualização fantástica. Por quê? Porque ela está conectada com os princípios bíblicos e ela está conectada com a realidade dos ouvintes. Sim. Entende? Essa é a riqueza. Então, quando você, qualquer pessoa vai fazer uma contextualização, é importantíssimo que essa pessoa tenha claro qual é o princípio da palavra de Deus que está expressa no texto. Voltando ao nosso exemplo da árvore, então eu poderia dizer assim, ó, irmão, cuidado com o que você faz, porque algumas coisas que você faz afastam Jesus de você. O que essa minha aplicação tem a ver com o texto que foi lido? Sim, absolutamente nada. Afastam Jesus de você umas coisas. Entendi. Olha só, ainda assusta as pessoas. Isso, perfeito, Carlinha. Agora, quando eu digo que Jesus viu aquele homem da mesma maneira que Jesus me vê, da mesma maneira que Jesus vê você, não com o olhar de reprovar, mas com o olhar de nos acolher, de nos receber. Jesus recebeu no seu convívio Natanael. Jesus recebeu Elias no seu convívio. Recebeu Carla, recebeu Moisés, e assim cada um de nós. Consegue entender a diferença? Sim. Quando eu penso e respeito o princípio bíblico que está desenvolvido ali no texto. Ok? Muito bom. Pois não, pode falar. Que ótimo. Olha, excelente. Obrigada. Deixa eu lhe falar. Por exemplo, eu estou estudando neurociência. Daí, o que eu fico fazendo quando eu vou estudar isso?
Pois não. É inevitável, a gente serve a Deus, nossa vida gira em torno disso. Isso. Então, imediatamente eu já penso, meu Deus, isso já estava na Bíblia, só não está com essas palavras. Beleza. Daí, quando eu vou falar para alguém, ou evangelizar, ou dar um testemunho, eu falo, olha só, a neurociência descobriu isso aqui, por exemplo, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que estão por vir. Tá, na minha versão. Se esperam. Não, tranquilo. Que se esperam, é. Tá perfeito, tá perfeito. Beleza. Aí a física quântica vai e fala que diz que está na ótica do observador. Quer dizer, isso para mim é o Hebreus 11, lá onde fala da fé. É a fé. É a física quântica. É a neurociência. Daí eu fico com vontade de citar isso, porque muitas vezes as pessoas elas acreditam nas coisas atualizadas, né? Entre aspas. Nas coisas novas que a ciência diz. Então, eu penso assim, que é bom, na hora que eu vou evangelizar alguém, no pessoal mesmo, falar, olha, você acredita que a neurociência descobriu isso? Você acredita que a física quântica diz isso? É de Deus, tudo isso é de Deus, tá entendendo? Aí, isso daí fere ou não? Ou não fere. É perfeito. Não, né? O importante é que o que seja ressaltado é o princípio bíblico, né? E não o conhecimento da matemática, da história ou da neurociência. O que precisa ser evidenciado é o princípio bíblico. E eu posso, dentro do meu nível aí de conhecimento, usar esse ou aquele exemplo. Ok? Muito Obrigada. bom. Amém. Excelente. Galera, vamos lá, senão nós vamos entrar 3 horas da manhã, né? Que maravilha. Daniel, fala, Dan. Não, toca aí, depois a gente fala. Toca. Tem certeza? É mais importante aí, absoluta. Fique tranquilo. Então, galera, é porque a gente vai mudar de assunto, Dan. Se você quiser falar. Não, pode ir. Pode ir? Tá bom. Pode, tá tranquilo. Tranquilo. Então, galera, depois desse momento que a gente faz as perguntas, a gente vai construir hipóteses, ok? Essas hipóteses interpretativas, ou seja, a gente vai criando um sentido para o texto a partir do próprio texto. E nós debatemos isso aqui com as perguntas que foram colocadas, né? Esse princípio, ou esses princípios bíblicos que estão presentes no texto, é que eu vou utilizar para a contextualização, para a aplicação, para a comunicação da mensagem bíblica. Ok? Lembrando sempre, o que deve ficar em evidência é o princípio bíblico, ou os princípios bíblicos que estão presentes no texto. Muito bem. Como é que a gente aprende a nadar, galera? Todo mundo sabe, nadando. Como é que a gente aprende a falar? Falando. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como é que a gente aprende a estudar indutivamente? Estudando. Eu tenho que praticar o estudo indutivo. Não adianta cair aí em 50 milhões de teorias e eu não botar a mão na massa. Então, nós temos aqui um tempinho breve para fazer o fechamento. Marcos, capítulo 14, todo mundo aí com a Bíblia, Marcos 14, versículos 51 e 52. E nós vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho com essas questões que estão postas aqui para nós, tá bom? Marcos 14, 51 e 52. Marcos 14, 51 e 52. Vamos lá. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Eu li aqui na versão atualizada. Alguém tem outra versão aí para ler para nós? Solta o microfone e lê para nós, bem rapidinho. Marcos 14, 51 e 52. Eu li na versão atualizada.
Vou ler na NAA aqui. Vai. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Isso. Ótimo. Alguém tem outra versão? Foi vista a revista atualizada e foi vista a NAA. NVI, pastor Elias. NVI, por favor. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Magnífico, profeta Jeoás. Essa voz é marcante. Obrigado, obrigado, pela gentileza. É isso aí. Então, nós lemos em 3 versões. Nós lemos na versão revista e atualizada, nós lemos na Nova Almeida atualizada e nós lemos na nova versão internacional. Beleza? Que tipo de literatura é essa? Quem nos ajuda? Que tipo de literatura? É um poema? É uma narrativa? É um texto apocalíptico? Que tipo de narrativa é essa? Quem ajuda? Que tipo? 4, 3, 2, 1. Uma narrativa. Uma narrativa. Isso, maravilha, uma narrativa, né? Seguia um jovem coberto, blá, 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 blá. Você está vendo que ele está contando uma história, um fato. Ele está narrando um acontecido. Qual é o contexto bíblico anterior? Olha que coisa fantástica. A gente volta um pouquinho no texto, a gente vai ver que Jesus foi preso. A gente vai ver que Jesus esteve no Getsêmani. A gente vai ver que Jesus fez a ceia. Esse é um momento ali decisivo para Jesus. Quando Jesus vai preparar a ceia, ele diz para os seus discípulos, lembram? Vai e segue aquela pessoa. Versículo 14, capítulo 14, 14. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso e mobiliado cenáculo. Pronto. Ali, nesse local, fazei os preparativos para a ceia. Então, veja, o contexto anterior, qual que é? É o contexto da ceia, depois teve o episódio do Getsêmani, de oração, e Jesus é preso. Nesse alvoroço da prisão de Jesus, é que se dá esse episódio. Qual é o contexto posterior? O contexto posterior é o contexto de Jesus sendo julgado no Sinédrio, é o contexto da negação de Pedro, é Jesus perante Pilatos, é Jesus sendo morto. Vejam, irmãos, como esse versículo está centralizado em um momento decisivo da história de Jesus. Antes, nós temos Jesus na Páscoa, na ceia, Jesus no Getsêmani. Depois, nós temos Jesus preso, Jesus condenado, Jesus sendo crucificado. E esse texto está bem no meio dessa história. Que coisa extraordinária, irmãos. É como se você estivesse falando assim, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, mas tinha um menino chupando um picolé e o picolé caiu no chão. Ué, está falando que o Brasil ganhou a Copa do Mundo? E no meio dessa história, você vai dizer que um menino está chupando picolé e o picolé caiu no chão?
não é uma indagação, você fala, meu Deus do céu, a gente precisa ler esse texto uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por quê? Porque ele está colocado no momento decisivo do texto. Agora é o momento. E como é que o autor coloca essa história aqui? De um menino que estava com picolé e o picolé caiu no chão. E o Brasil conquistou o hexacampeonato. Não faz sentido. O que nós temos antes? Antes nós temos a Páscoa, última Páscoa de Jesus, nós temos o Getsemane, aquele jardim de oração decisivo, e nós temos a prisão de Jesus. E depois? Depois nós temos o julgamento e a crucificação. No meio dessa história fantástica, nós temos esse episódio aqui, 51, 52. Ok? Olha como é importante quando a gente olha para o contexto anterior e posterior. Viu como o texto já mudou? Eu ia levar na brincadeira, eu ia fazer uma gozação, eu ia contar uma piada com esse texto, eu ia falar algo engraçado, mas quando eu vejo a gravidade do texto, toda piada se desfaz, toda brincadeira vai embora. Por quê? Porque esse texto está colocado num momento decisivo da história de Jesus. E se é decisivo na história de Jesus, é decisivo na nossa história. Não há piada, não há brincadeira, não há deboche. Eu preciso entender a palavra de Deus. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? A importância do contexto anterior e posterior? Ok? Quais são os personagens, galera? Quais são os personagens? Bom, personagem. Seguia-o. Esse o é um personagem. Quem é esse o aí? Solta o microfone. Quem é esse o? Seguia-o. Jesus. É? Jesus. Então, tem um personagem aí que se chama Jesus. Seguia-o um jovem. Tem nome esse jovem? Não. Não. Então, um jovem. Tá aí. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Quem é lançaram-lhe a mão? Está referindo-se a quem? Esse lhe, lançaram-lhe. Quem lançou a mão sobre o menino? Os soldados. Os soldados, ok. Os soldados, ou aquelas pessoas que prenderam Jesus. Alguém que estava afim de quê? De sangue. Não é isso? Não é que alguém tocou no menino no sentido de protegê-lo, de guardá-lo. Já viu uma multidão? Né? Gente fala uma coisa, gente fala outra coisa, blá, blá, blá. Aí a mãe pega a criança, né, e traz para perto, para aconchegar, para proteger. O pai pega um menino para proteger. Teve uma cena fantástica de uma partida de futebol, não sei se os irmãos viram aquele troço, que teve uma brigaiada no meio do jogo lá, brigou a arquibancada toda, e o pai, no meio daquela briga, ele estava com a criança, ele se debruçou sobre a criança ali, né? E porque, como se dissesse assim, toda pancada, todo murro, toda pedrada vai vir em mim, né? E não na minha criança. É uma cena chocante. Mas aqui não é o caso. Não é que tinha um jovem seguindo Jesus e a multidão estava empurrando, batendo, e alguém pega esse jovem e abraça e protege. Não, não é esse caso. Aqui, quem lança a mão do jovem está escorrendo sangue. Ele quer matar, ele quer destruir. Ok? Então, pode ser o soldado? Pode ser. Né? Não fala que são os soldados, mas é uma figura que cabe. Né? São aquelas pessoas que estavam atrás de sangue naquele momento. Lançaram-lhe a mão. Mas ele, quem é ele? Pode soltar o microfone aí. Deixa solto o microfone. Quem é ele? Jovem. O jovem. Ele é o jovem. Ok, então é o mesmo personagem. Mas ele, largando o lençol, fugiu, aqui na minha versão, desnudo. Ok? Então nós vimos aí quem são os personagens, não vimos? Jesus, o que eu sei sobre Jesus? Ele é o Senhor e Salvador de todas as coisas.
Esse jovem, a gente não tem muita informação sobre ele, mas pelo fato dele estar seguindo Jesus ali no meio da multidão, naquela hora da noite, talvez um curioso na multidão, talvez alguém que ouviu o barulho, acordou, não teve tempo de trocar de roupa e saiu do jeito que estava. Né? Quem é curioso aí? Quem é curioso? Quem é tão curioso que não dá nem tempo de levantar a mão? É isso aí. Então, ele ouviu aquele barulho naquela hora da noite. Quem já ouviu barulho de noite? De dia o barulho é uma coisa, de noite o barulho é outra coisa. Né? Então, imagina, ele está ali preparando para dormir ou qualquer coisa desse tipo, ouve aquele barulho, ele rapidamente sai de casa para ver o que é. Né? E os soldados ali, essas pessoas que estão respirando ameaça e morte. Essas pessoas que lançaram mão dele. Pessoas que estavam respirando ameaça e morte. Ok? Muito bem. Qual é o fato central desse texto? Qual é o fato central? O que chama a nossa atenção nesse texto? A gente já viu que ele é um texto dramático, é um momento dramático. Não cabe risadinha, não cabe piada, não cabe nada disso. Nós estamos falando de um momento decisivo da história do cristianismo. Como é que eu vou fazer gracejo com isso? É um momento decisivo. Então, o que chama a nossa atenção nisso? Que Jesus está para ser morto, para ser crucificado, tem um jovem que escuta falar essas coisas, mas ele não tem ali discernimento sobre o que está acontecendo, ele não se prepara para poder chegar perto do que está acontecendo, e ele vai precipitadamente para aquele lugar. No texto, tem a palavra precipitadamente no texto? Tem essa palavra? Sim ou não? Não. Não. Mas parece que, de fato, esse jovem agiu de maneira precipitada. Como é que você sabe, Elias? Olha, ele saiu de casa só com lençol. Ele foi por meio de uma confusão. Ele já foi. Entende como é precipitado essa ação? Como era uma ação que não foi refletida, que não foi pensada. Quem já agiu sem pensar, levanta a mão. Olha, esses momentos da nossa vida. Esse jovem sou eu, esse jovem é você. Somos nós, esse jovem. Que a gente, em tantas situações, age sem refletir, sem pensar, num momento decisivo, mas eu não enxergo isso. Por quê? Porque eu estou aqui meio sonolento, eu estou meio desapercebido, eu estou meio esfriado, eu estou aqui. Que coisa interessante. Então, o que é mais importante? É essa ação, na minha percepção, essa ação precipitada desse jovem que está ali e fala, meu Deus do céu, um barulho, eu vou lá ver. O que está acontecendo? Onde que aconteceu isso? Foi exatamente ali naquele processo de Jesus ser agarrado no jardim, ser arrastado pela cidade, aquele barulho, aquela turma, aquela confusão que está acontecendo. Quando nós já vimos, é num momento decisivo da história da igreja. Por quê? Como eu falei, algumas perguntas não têm resposta. É difícil da gente entender por que aquele jovem fez isso. É difícil. Por que ele fez? Ele conhecia Jesus? Ele já tinha ouvido falar de Jesus? Será? Será que alguém gritou naquela multidão, Jesus está sendo preso? O texto não deixa claro. Agora, para quê? Para quê? Para que o registro dessa história nesse momento tão delicado? Quem já passou uma situação constrangedora na vida? Quem já passou? Aquela situação que o jovem viveu foi uma situação extremamente constrangedora.
Já pensou? Você está numa situação ali e você sai desnudo, correndo com medo da morte, correndo para não ser espancado. Olha que situação constrangedora. Você sabia que Deus, a quem nós servimos, não tem medo de situações constrangedoras? Aquilo que poderia ser algo constrangedor para algumas pessoas, mas para o nosso Deus não é. E está registrado aqui na palavra do Senhor. Um jovem que viveu uma situação extremamente constrangedora, por causa, talvez, da sua precipitação, por causa, talvez, da sua curiosidade, por causa, talvez, da sua pouca experiência. Pastor Elias, quantas vezes eu quis seguir Jesus precipitadamente? Quantas vezes, pastor Elias, eu queria estar perto de Jesus e as ações que eu fiz, ao invés de me aproximarem de Jesus, me afastaram do Criador. Será que esse jovem não sou eu? Será que esse jovem não é você? Que quer seguir a Jesus do seu próprio jeito, da sua própria forma, do seu próprio entendimento? E quando vem a turba, e quando vem a confusão, e quando vem a dificuldade, a gente só vive o constrangimento. A gente só vive a vergonha. A gente quer sumir no mundo. A gente não quer ver ninguém. Você já viveu essa experiência? Você já viveu essa situação? Olha, irmãos, que texto que revela essa condição humana de querer seguir a Jesus do seu próprio jeito, da sua própria maneira, da sua própria força. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, que esse modelo religioso, ele não se sustenta diante das dificuldades da vida? Todas as vezes que eu e você quisermos seguir a Jesus do nosso próprio jeito, acabaremos vivendo situações constrangedoras. Ao invés de glorificar o nome do Senhor, passaremos por vexame. Será, irmão e irmã, que na história da igreja cristã do Brasil não existem pessoas que estejam querendo seguir a Jesus do seu próprio jeito? E quando chega o aperto, quando chega a dificuldade, essas pessoas colocam-se em situação constrangedora. Constrangedora para elas próprias, constrangedoras para as pessoas que estão ao seu derredor. Abandonemos esse nosso jeito próprio de seguir Jesus e abracemos o jeito de Jesus nos receber como seus filhos. Esse é um desafio que o texto traz para nós. Do meu jeito, constrangimento. Do jeito de Deus, bênção sem fim. O que você vai escolher? Muito bom. Vejam que nós fizemos uma pincelada rápida no estudo indutivo. Nós observamos o texto, nós tiramos um princípio, servir a Deus do meu jeito, servir a Deus do jeito de Deus. E nós fizemos uma aplicação. Toda vez que eu quero seguir a Deus do meu jeito, com os meus princípios, com as minhas verdades, eu gero constrangimento. Toda vez que eu sirvo a Deus do jeito de Deus, eu anuncio
a sua palavra. Abra o microfone e fala rapidinho, concluindo hoje o nosso estudo. Posso fazer aqui um pouco as mãos, rapidinho? Pode. É interessante, né? Tudo que você está passando. E aí, quando você pediu para a gente olhar as versões, eu corri ali e peguei uma Bíblia que eu comprei tem pouco tempo, chamada Versões, lá na sociedade. Que você tem essa Bíblia, ela é pequenininha, tá? Desse tamanhozinho aqui, ó. Tem 5 versões aqui. A brasileira, a corrigida, a atualizada, a nova atualizada e a nova linguagem. Que legal. E fica tudo num canto só, né? E quando você escolheu aqui essa perícope dos 2 versículos, é interessante porque, dependendo da versão, ela está inserida na perícope de Jesus, da prisão, né? Por exemplo, na nova linguagem de hoje, ela está dessa forma, no Jesus é preso, de algumas, enfim. Mas é interessante, quando a gente vai fazer o estudo indutivo, quando você começa a observar e você começa a pegar esse material, é onde Deus vai começar a falar, porque a Bíblia mesmo, o sentido é o mesmo, mas quando alguns editores separam algumas perícopes, é o que vai proporcionar a gente fazer esse estudo, né? E de trazer contextualização. Eu gosto, por exemplo, de fazer muito contextualização histórica, eu gosto de tentar achar algum arquivo de arqueologia para tentar me apoiar. Ultimamente eu tenho usado esse materialzinho aqui também, não sei se os irmãos conhecem, do André Coelho, Redescobrindo a Sua Bíblia, que ajuda a dar um caráter de cada livro bíblico. Esse rapaz, ele é discípulo do nosso querido Dr. Russell Shedd, né? E teve apoio dele para fazer esse livro aqui, você acha na Amazon, enfim. Quando você foi falando disso aí, a gente, muitas vezes, nós já aplicamos de forma, mesmo sem saber um pouco do estudo indutivo, né? Mas a sistematização da gente poder usar essa ferramentaria para poder aprender mais, para poder trazer um evangelho mais claro às pessoas, é muito importante, né? Porque esse chamado para sermos divulgadores do evangelho, às vezes a gente se esquece do significado dessa palavra, né? O evangelho é aquele que leva a boa nova, mas é a boa nova de salvação. Na verdade, a raiz dessa palavra, o evangelista era aquele que saía com a carta na mão, expedida por um governador, por um rei, para ir lá para o cara que estava com a corda no pescoço, ou com o pescoço já na tábua para ser cortado, para dizer... Última esperança. A sua sentença de morte foi revogada. E aí, quando a gente vê o Isaías escrevendo, né, e depois Jesus usando isso no início do seu ministério de forma tão intencional, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para levar as boas novas. Se a gente pegar uma tradução aí mais correta, seria para evangelizar, para levar isso aí, ó, anular a sentença de morte, né? E quando a gente para analisar uma perícope, porque às vezes a gente nem presta atenção, com 2 versículos, quantas lições não se extraem, né? Não se extraem. Perfeito, perfeito. É isso aí, Dan. Obrigado pela contribuição. Pessoal, esse é o estudo indutivo, ok? Nós vamos estudando a palavra, permitindo que essas perguntas, algumas delas têm resposta, outras não, mas que a gente vai permitindo que a Bíblia fale conosco. O desafio para quinta-feira, capítulo de número 4 de Marcos. O que será que estava passando na cabeça daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar o que falou no capítulo 4 de Marcos? É exatamente o número 13 aqui da nossa pergunta. Quais as necessidades dos primeiros leitores do texto? O que será que aquelas pessoas ali que estavam com Jesus, qual era a necessidade delas? Capítulo 4, ok? Pensem nisso, busquem isso, e tenho certeza que na próxima quinta Deus vai comunicar mais uma vez, graciosamente, a sua palavra para conosco. Pastor Geodes, meu profeta,
você pode fazer a oração final? Só antes do Joás orar, Carla, desculpa, eu usei aqui essa palavra perícope. Perícope é um pequeno trecho dentro de um capítulo. Então, às vezes, você vê aí a própria Bíblia já tem aí na sua Bíblia aí. A parábola do semeador, do capítulo 4. Aí, do versículo 1 até o versículo 9, está ali a parábola do semeador. Isso é uma perícope. Tá? Desculpa ter usado um termo tão técnico. Que nada, meu irmão, foi ótimo. Aprendi uma palavra nova. Eu quero mesmo aprender essas coisas. Eu até brinquei aí que eu vou usar todos os dias agora perícope, só para eu aprender. Não, mas é a palavra correta mesmo, ouviu? Que a gente tem que usar. Amém. Obrigado, Dan. É porque eu não tenho acesso aqui ao chat. Obrigado, Dan. Vamos orar, pastor Joás. Vamos orar. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, porque o Senhor nos proporciona muitos momentos especiais. E esse é um dos momentos especiais, onde nós nos debruçamos diante da tua palavra, humildemente, para ouvir a tua voz. Glória a Deus. Agradecemos, Senhor, pelo nosso profeta que está nos orientando, nos conduzindo, nos ensinando, pastor Elias, que ele continue sendo abençoado infinitamente pelo Senhor. Te louvamos, ó Deus, por cada um de nós que também está aqui aprendendo um pouco mais e que tudo isso, Senhor, nos sirva não apenas de alimento, mas também nos sirva para que nós possamos também levar a tua palavra com fidelidade a outras pessoas. Obrigado, Senhor, por este momento de comunhão, por este momento de ensinamento. Nós te louvamos e te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, amém, amém. Glória. Amém. Obrigado. Quinta-feira. Obrigada, foi muito bom. Ó, quem puder, Amém, graças a o Joás vai Deus. estar pregando lá na nossa igreja, Batista Shalom, às 7h30 da noite.